Artigo 439. Quando o oficial, subtenente ou sargento for movimentado para outra guarnição militar, o comandante de unidade de origem deve informar pelo meio mais rápido ao comandante de unidade de destino o dia provável da chegada do militar e as providências que o militar movimentado gostaria que fossem tomadas para a sua primeira instalação. Parágrafo único. O comando da OM de destino, recebida a informação, designa um oficial, subtenente ou sargento, conforme o caso, com a missão de receber o militar no local de chegada, providenciar, se necessário, as acomodações solicitadas e prestar-lhe todo o auxílio que o espírito de camaradagem impõe. Artigo 440. Ao iniciar e terminar qualquer serviço, o militar apresenta-se à autoridade nomeante e a quem estiver imediatamente subordinado. Parágrafo 1º. O militar designado para serviço extraordinário que deva ser desempenhado na própria guarnição militar, se outra determinação não receber, apresenta-se por via hierárquica, dentro de 48 horas, a contar do momento em que tiver conhecimento da designação ao seu comandante e a autoridade sob cujas ordens vai ficar, procedendo na ordem inversa, uma vez terminado o serviço. Parágrafo 2º. A situação estabelecida no parágrafo 1º, que é o militar designado para o serviço extraordinário, que deva ser desempenhado na própria guarnição militar, se outra determinação não receber, apresenta-se por via hierárquica dentro de 48 horas, a contar do momento em que tiver conhecimento da designação, ao seu comandante e à autoridade sob cujas ordens vai ficar, procedendo na ordem inversa, uma vez terminado o serviço. Ele terminou o serviço ou começou, tem 48 horas para se apresentar na nova missão. Aí no parágrafo 2º, a situação estabelecida no parágrafo 1º, que já foi dito, deste artigo não exonera o militar designado do serviço em sua OM, senão durante o tempo de efetivo trabalho no serviço extraordinário, salvo ordem expressa em contrário. Parágrafo 2º, a situação estabelecida no parágrafo 1º deste artigo não exonera o militar designado do serviço em sua OM, senão durante o tempo de efetivo trabalho no serviço extraordinário, salvo ordem expressa em contrário. Artigo 441. O militar nominalmente chamado por autoridade superior à do seu comandante imediato e que tenha sobre ele jurisdição funcional, a ela apresenta-se imediatamente e participa o fato do seu comandante na primeira oportunidade, relatando-lhe também a ordem que recebeu, salvo se for sigilosa, circunstância esta que será então declarada. Artigo 442. O militar movimentado dentro da mesma guarnição terá o prazo de 48 horas para apresentar-se na OM de destino. Capítulo 4. Das férias. Artigo 443. Férias são afastamentos totais do serviço, anuais e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do 12º mês do período de um ano ininterrupto de efetivo serviço e durante os 12 meses seguintes, conforme prescrito no E1. Parágrafo 1º. Os militares incorporados ou convocados para a prestação do serviço militar inicial obrigatório somente podem gozar férias a partir da data em que houverem completado um ano ininterrupto de efetivo serviço e durante os 12 meses subsequentes. Parágrafo 2º. As férias dos militares que operam diretamente e habitualmente com raio-x ou substâncias radioativas são reguladas por legislação especial. Artigo 444. As férias subordinam-se às exigências do serviço, devendo, para isso, ser estabelecido um plano de férias visando a não apresentar solução de continuidade à administração, bem como a não perturbar a execução dos programas de instrução. Parágrafo 1º. O plano de férias, elaborado anualmente e de acordo com as prescrições deste regulamento, deve ser submetido à aprovação do escalão imediatamente superior. Parágrafo 2º. Os militares pertencentes ao corpo discente dos estabelecimentos de ensino têm direito às férias escolares em conformidade com o que estabelece os respectivos regulamentos. Parágrafo 3º. Durante o trânsito ou logo após a sua conclusão, não podem ser concedidas férias. O comandante de unidade, o ordenador de despesas e os agentes executores diretos não podem gozar férias nos períodos que coincidam com o encerramento do exercício financeiro.
Parágrafo 5º. Os aspirantes a oficial de carreira têm direito às férias com início obrigatoriamente no dia imediato àquele em que tenham sido declarados aspirantes a oficial. Artigo 445. O período de férias pode ser gozado onde convier ao interessado, nele compreendido o tempo gasto em viagem, salvo as exceções previstas em legislação. Parágrafo 1º. O militar em serviço no país que desejar gozar suas férias no exterior deve solicitar autorização ao seu respectivo chefe de órgão de direção geral ou setorial, comandante militar de área ou chefe de órgão de assistência direta e imediata ao comandante do Exército, permitida a delegação por parte dessas autoridades. Parágrafo 2º. Os que pretendam gozar férias fora da guarnição militar devem declarar tal pretensão no ato de sua apresentação. Parágrafo 3º. Deve ser publicada em BI a concessão das férias ao militar, declarando a data em que ele deverá apresentar-se na OM pronto para o serviço, bem como o ano a que estas se referirem. Artigo 446. As férias do militar a serviço no Brasil, no exterior, são reguladas em instruções específicas. Artigo 447. Os comandantes, chefe ou diretor de OM concedem férias a todos os seus subordinados e têm as suas concedidas pela autoridade a que estiverem imediatamente subordinados. Artigo 448. As férias não são interrompidas por motivo de movimentação do militar, sendo o seu desligamento efetivado quando de sua apresentação por conclusão de férias. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o militar não entra no gozo de suas férias no período previsto no caput do artigo 443 deste regulamento, ou estas são interrompidas nos casos previstos no E1. As férias do militar a serviço do Brasil no exterior são reguladas em instruções específicas. Artigo 447. Os comandantes-chefe diretor de OM concedem férias a todos os seus subordinados e têm as suas concedidas pela autoridade a que estiverem imediatamente subordinados. Artigo 448. As férias não são interrompidas por motivo de movimentação do militar, sendo seu desligamento efetivado quando sua apresentação por conclusão de férias. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o militar não entra no gozo de suas férias no período previsto no caput do artigo 443 deste regulamento, ou essas são interrompidas nos casos previstos no E1. Artigo 443. Férias são afastamento total de serviço anuais e obrigatoriamente concedidas aos militares para descanso a partir do 12º mês no período de 1 ano ininterrupto de efetivo serviço e durante os 12 meses seguintes, conforme prescrito no E1. Parágrafo 1º. Os militares incorporados ou convocados para a prestação do serviço militar inicial obrigatório somente podem gozar férias a partir da data em que houverem completado 1 ano ininterrupto de efetivo serviço e durante os 12 meses subsequentes. Parágrafo 2º. As férias dos militares que operam direta e habitualmente com raio-x ou substâncias radioativas são reguladas por legislação específica. Então, excepcionalmente o militar não entra em gozo de férias no período previsto no caput do artigo 443 deste regulamento, ou essas são interrompidas nos casos previstos no E1. Parágrafo 2º. O militar que por impedimento, por extrema necessidade de serviço, assim reconhecida pela autoridade competente em ato publicado em BI, de iniciar as férias relativas a determinado ano, até 31 de dezembro do ano subsequente, ou as tiver interrompidas. O militar que foi impedido, por extrema necessidade de serviço, assim reconhecida pela autoridade competente em ato publicado em BI, de iniciar as férias relativas a determinado ano, até 31 de dezembro do ano subsequente, ou as tiverem interrompidas, tem suas férias concedidas ou retomadas imediatamente após cessarem os motivos que levaram ao impedimento ou à interrupção. Parágrafo 3º. O gozo das férias ou de parcela destas, adiado ou interrompido, conforme capitulado no parágrafo 2º deste artigo, é realizada de uma só vez. Parágrafo 4º. As dispensas do serviço para desconto em férias somente podem ser concedidas quando se referirem a períodos de férias aos quais o militar já tenha feito jus, excetuando-se as dispensas concedidas na forma da linha B do inciso 15 do artigo 21 deste regulamento. Artigo 21.
Ao comando de unidade, além de outros encargos relativos à instrução, à disciplina, à administração e às relações com outras OMs prescritos por outros regulamentos ou por ordens superiores, incumbem as seguintes atribuições e deveres. Vamos ver aqui o inciso. A linha B do inciso 15. Inciso 15. Conceder dispensa do serviço aos militares nas condições estabelecidas na legislação vigente. Até 10 dias para instalação, até 8 dias para desconto em férias quando existir a seu critério motivo de força maior, 8 dias por motivo de núpcias, 8 dias por motivo de luto, por falecimento de cônjuge, companheiro, pais, sogros, padrastos, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela, cutelado, curatelado e irmãos, e como recompensa nos limites estabelecidos pelo RDE. Tá? Então, as dispensas de serviço para desconto em férias somente podem ser concedidos quando se referirem a período de férias aos quais o militar já tenha feito jus, excetuando-se as dispensas concedidas na forma da linha B do inciso 15 do artigo 21 deste regulamento. Então, núpcias, trânsito, etc. Parágrafo 5º. Em casos especiais e devidamente consideradas as necessidades da OM de destino, o Comando do Exército e as autoridades com atribuições para realizar movimentações podem conceder férias ao militar já movimentado, se ele estiver incluído na época precisa da publicação da movimentação no plano de férias da OM a que pertencia. Artigo 449. As férias do militar indiciado em IPM, submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina ou respondendo a processo, somente podem ser gozadas com a concordância da autoridade que presidir tais atos, respeitado o limite para a concessão de férias previsto no E1. Artigo 450. O militar perde o direito às férias relativo ao ano em que for condenado por sentença passada em julgado, a pena restritiva de liberdade, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena ou a pena de suspensão do exercício do posto, da graduação do cargo ou da função. 2. Gozar 30 ou mais dias de licença para tal interesse particular. Artigo 451. Os períodos de férias têm a duração de 30 dias para todos os militares, observado o previsto no parágrafo 1º deste artigo e o parágrafo 2º do artigo 443 deste regulamento. O militar que servir em guarnição especial, assim classificada na legislação de movimentação, tem direito a um acréscimo nas suas férias correspondente aos dias de viagem até o local de destino e de regresso à sede, até um limite de 15 dias, caso vá gozá-las fora da sede. Parágrafo 2º. Cabe ao comandante militar de área a fixação dentro do limite estabelecido no parágrafo 1º deste artigo do acréscimo a que faz jus o militar. Capítulo 5. Do trânsito e da instalação. Trânsito é o período de 30 dias de afastamento total do serviço concedido ao militar cuja movimentação implique obrigatoriamente mudança de sede e destina-se aos preparativos decorrentes dessa mudança. Então aqui ele está falando, os períodos de férias têm a duração de 30 dias para todos os militares, observados o previsto no parágrafo 1º deste artigo e do 2º do artigo 443. O parágrafo 1º deste artigo, o militar que servir em guarnição especial, tá? Aquela situação que ele tem um acréscimo até um máximo de 15 dias. E no parágrafo 2º do 443, as férias dos militares que operam direta e habitualmente com raio-x ou substâncias radioativas são reguladas por legislação específica. Então, trata disso. Então, parei no trânsito e da instalação.